Por que insistem tanto em prender Jair Bolsonaro? Por que insistem tanto em perseguir a direita? Agora o caso mais recente com o Eduardo Bolsonaro. Vamos à resposta. Bolsonaro preso é a desarticulação da direita. Não diz respeito apenas à figura de Bolsonaro, porque retirá-lo das eleições, isso já foi feito com a inelegibilidade. O grande ponto que interessa para aqueles que são opositores a ele é exatamente retirá-lo da articulação política para 2026. Porque, veja, eleições presidenciais, por mais que você tenha uma direita mais ou menos num campo determinado, com atores políticos importantes, mas sem Bolsonaro, a direção será muito mais difícil de ser alcançada. Por quê? Porque haverá divisões. Por mais que os partidos consigam, sim, formar algum tipo de aliança, mas a liderança de Bolsonaro, com certeza, aglutinaria muito mais força e o candidato a presidente, se não for ele, apoiado por ele, seria, sem dúvida, um grande campeão de votos. Sem Bolsonaro na articulação, a dificuldade é muito grande. São vários nomes e todos vão querer se colocar à disposição e isso vai dificultar um pouco o processo político, até a sedimentação de um nome que efetivamente aglutine aquilo que Bolsonaro representa. Então a eleição para presidente tem sim dificuldades, mas o problema maior ainda não é esse. A desarticulação ela é muito mais perigosa no âmbito do poder legislativo. É aí que está o interesse em retirar Bolsonaro do jogo político. Sabe por quê? Porque, veja, a eleição para o Senado Federal é praticamente a mais importante em 2026. Claro, a eleição à presidência é mais importante, mas o Senado Federal vai ter um significado muito amplo. Por quê? Porque o Senado Federal é o responsável pelo processo de impeachment contra ministro do Supremo. A presidência do Senado Federal tem um poder significativo. O Senado Federal é casa revisora. Se a agenda não passar pelo Senado Federal, não vira lei. E veja, são 2 vagas à disposição das pessoas, dos eleitores, em 2026. 2 vagas de senador. Isso vai preencher uma grande quantidade de cadeiras. E é exatamente aí que a articulação de Bolsonaro é fundamental. Portanto, preso, Bolsonaro vai ter muito mais dificuldade em levar seus candidatos adiante. A gente viu em 2024 a presença de Bolsonaro, o que significou para as eleições municipais. É esse o ponto, esse é o objetivo. O objetivo é tentar desarticular exatamente esse ambiente, que é o ambiente do Senado Federal. Sabe por quê? A Câmara dos Deputados nem é tão problemática, porque as eleições são proporcionais. Então, você tendo candidatos que estão com o Bolsonaro, puxarão votos, e o PL acabará tendo, sim, um desempenho razoável. Mas o grande ponto é a eleição dos senadores, porque é uma eleição majoritária, e você precisa que 2 nomes indicados por Bolsonaro sejam eleitos, para que assim a gente componha uma casa com maioria, inclusive podendo ser uma maioria absoluta, ou seja, 41 nomes vinculados a Bolsonaro no Senado Federal. Se isso acontecer, é exatamente o temor daqueles que são adversários de Bolsonaro. Portanto, Bolsonaro na prisão representa exatamente isso, a desarticulação para a eleição do Senado Federal. É exatamente por isso a importância daquele post que Bolsonaro fez, dizendo: dê-me 50% do Senado Federal e da Câmara. Ele sabe disso. A articulação tem que ser nessa direção. Veja, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal.